Bom, pessoal, acho que então a gente vai dar início ao nosso evento de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à 7ª palestra do 2º Seminário de Direito Internacional Público, organizado pelo PIUS, da PUC-Rio. Hoje a gente vai falar sobre os pais fundadores da Escola Ibérica da Paz e a historicidade jurídica normativa dos povos indígenas no Juiz Gênero. E para isso a gente vai contar com a presença da professora Silvia. Antes de passar a palavra a ela, eu vou ter que fazer uma pequena, longa introdução explicando para vocês sobre o PIUS, me introduzir, falar um pouco sobre o formato do evento, uma pequena questão técnica relacionada a certificado, e então introduzir a professora Silva para que ela possa expor o tema para a gente. Bom, o PIUS, que é quem está organizando o evento, é o Public International Law Litigation Society, da PUC-Rio, que é uma organização estudantil que busca preparar os alunos do direito da PUC para participar de multi-courts competitions e também tem o objetivo de instigar o estudo mais aprofundado de direito internacional público. Meu nome é Maria Luísa, eu vou ter a honra de moderar esse evento com o auxílio da Carolina. Nós duas também somos alunos de direito da PUC e participamos do PIUS já há algum tempo. O evento ele vai estar no seguinte formato: a professora Silvia vai expor o tema junto a uma apresentação de PowerPoint durante um primeiro momento do nosso encontro, e em seguida, ao final da fala dela, o objetivo é que a Carolina traga a ela as perguntas que vocês forem fazendo no decorrer do evento. A ideia é que, ao longo da fala da professora Silvia, vocês, no chat mesmo aqui do Zoom, enviem suas dúvidas, os questionamentos que vocês querem fazer a ela sobre o tema, e aí, no final, a gente vai reunir e perguntar, esperando que todos sejam atendidos. Sobre a questão técnica dos certificados. Para quem é aluno de Direito da PUC e tem interesse em aproveitar esse evento como horas complementares, a gente pede que vocês preencham um relatório que a Carolina vai mandar aqui no chat também. Só assim vocês vão conseguir computar essas horas complementares. Para aqueles que não são alunos de Direito da PUC e querem um certificado, basta vocês colocarem o nome e o e-mail de vocês também no chat do Zoom e a gente vai fazer esse envio para vocês. Bom, dito isso, antes de passar a palavra para a professora Silvia, eu gostaria de introduzi-la. Vou até pegar uma colinha, porque o currículo dela não é pequeno. A professora Silvia ela é doutora em Direito pela PUC-Rio, na área de Teoria do Estado e Direito Constitucional. Ela é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, possui especialização em Direito Processual pelo Instituto Superior de Administração e Economia da Amazônia, Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, ela é professora da Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Amazonas, lecionando tanto no curso de graduação em Direito, quanto no programa de pós-graduação em Direito Ambiental. As suas aulas são nas áreas de Direito Constitucional e Direito Internacional. Além disso, ela desenvolve atividades de pesquisa e extensão na Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas e também pesquisa sobre temas de Direito Internacional Humanitário dos Direitos Humanos, Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Constitucional. Professora, a palavra agora é com você. Obrigada, Maria Luísa, Hanna, Carolina, obrigada a todos e todas do PIUS. Agradeço imensamente o convite, agradeço a ponte feita pela professora Betânia, que foi minha orientadora no doutorado. Aí na PUC do Rio eu tenho as melhores lembranças, os melhores sentimentos do meu período aí na PUC do Rio. Eu espero que vocês também estejam aproveitando bastante esse período de aprendizado. Foi assim, o melhor lugar que eu poderia ter escolhido para fazer meu doutorado, não só pela excelência dos professores, mas pelas oportunidades que a PUC Rio concede aos seus alunos em termos de intercâmbio, de estágio doutoral, de participação em projetos. Então, realmente foi um diferencial na minha carreira ter feito doutorado na PUC do Rio. E esse bloco de oportunidades que a PUC do Rio oferece para os seus alunos, da graduação até o doutorado e pós-doutorado, se refletiu na minha tese, né, que é sobre a Escola Ibérica da Paz. Se não fosse o contato, né, a abertura que a PUC do Rio tem para convênios, nada disso teria sido possível, eu não estaria agora falando aqui com vocês sobre a Escola Ibérica da Paz.
porque tudo começou, né, com contato feito com a professora Betânia, pelo professor Pedro Calafate, da Universidade de Lisboa. E como a professora Betânia recebeu o professor Pedro no Rio para um seminário sobre as origens do direito internacional, no momento em que ele estava começando um projeto de pesquisa, isso em 2010, para recuperação de textos seiscentistas dos catedráticos portugueses das universidades de Évora e Coimbra. Era um processo de recolha, como diziam os portugueses, né, de recolha de textos que estavam em museus, em bibliotecas em Portugal, tanto na Biblioteca Nacional de Portugal em Lisboa, quanto na Biblioteca de Évora, Coimbra, na Biblioteca da Ajuda em Lisboa, quanto em museus, na Biblioteca Pontifícia de Roma. Era todo um trabalho de recolha desses manuscritos, que ainda estavam no seu estado bruto, em latim, a serem transcritos, traduzidos e depois analisados por uma equipe multidisciplinar, formado por filósofos, por teólogos, por juristas, e até mesmo na primeira edição desse projeto, da qual eu tive a honra de participar, até mesmo interpretado através das artes plásticas. Então, todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2011, quando eu fui admitida no doutorado, é fruto dessa fortaleza institucional da PUC-Rio, aliada à generosidade, ao talento e à capacidade de pesquisa da professora Betânia, uma capacidade de pesquisa internacionalizada. Então, graças a esse contato que foi feito em 2011, quando eu ingressei no doutorado, eu solicitei que a professora Betânia me orientasse. Graças a Deus ela tinha vaga, porque ela é sempre muito disputada como orientadora. E eu me lembro que logo na minha banca de exame do doutorado, né, naquela banca assustadora que estão todos os professores do programa ali para avaliar e tudo. Então, logo nessa etapa da banca do exame oral do doutorado, eu apresentei meu projeto, que na época era até bastante modesto, que era estudar os pais fundadores do direito internacional e a relação que eles tinham com os povos indígenas. Isso a partir dos estudos que eu tinha feito anteriormente, dos livros do professor Cansado Trindade e dos votos do professor Cansado Trindade nos casos indígenas e tribais da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Principalmente, um dos que mais me tocou foi o caso Moiuana, né, em que o professor Cansado faz essa ponte histórica entre os pais fundadores do direito internacional e a situação da dívida histórica dos estados latino-americanos com os povos indígenas. Mas até então, a minha ideia de pais fundadores era uma ideia de Francisco de Vitória, Francisco Soares, Bartolomeu de Las Casas e os setecentistas, né? O Samuel Pufendorf, o Gabriel Gentili e assim por diante. Eram os professores da época, né? Os pais fundadores mais conhecidos por terem tido seus trabalhos impressos e publicados. E eu me lembro que a professora Betânia me perguntou na banca se o que eu estava chamando de clássico era o professor Cansado Trindade, né? Ela me fez essa provocação, porque o meu projeto de tese era baseado no professor Cansado Trindade, era o meu marco teórico. Aí eu disse, não, professor, eu tenho muita vontade de estudar os clássicos. E graças a Deus logrei aprovação, e logo no primeiro contato que eu tive com a professora Betânia, ela disse que tinha uma pesquisa já encaminhada, num momento em que ela tinha feito um estágio de pesquisa no Instituto Max Planck, e tinha coletado muito material sobre o pensamento dos dominicanos, que é essa escola de
pensamento mais voltado para o processo de conquista e colonização do lado espanhol. E ela, muito generosamente, me passou todos os arquivos que ela tinha coletado no Max Planck. E, paralelo a isso, nesse ano de 2011, o professor Pedro Calafate volta ao Rio de Janeiro. E vai completar agora 10 anos, né, desse primeiro encontro entre nós, professora Betânia, eu e o professor Pedro Calafate, ali na Livraria da Travessa, né, em que ela me apresenta ao professor Pedro e começa todo um processo de ida para fazer um estágio doutoral, para cursar uma disciplina específica no curso de letras, na Faculdade de Letras, no Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, com o professor Pedro, para desvendar esse lado português dos pais fundadores do direito internacional. E aí que se insere a minha pesquisa, esse olhar não da filosofia, nem da teologia, mas descobrir como se deu essas origens teóricas dos direitos humanos nos pais fundadores ibéricos, não só os espanhóis, mas agora unidos aos portugueses, né, através do que o professor Pedro Calafate cunhou de Escola Ibérica da Paz, né? Então, esse é o processo de pesquisa. Então, vou contar um pouco para vocês, através de algumas questões-chave, quem são, né, os componentes dessa Escola Ibérica da Paz, o que é, como ela se situa nesse processo de formação, não só do direito internacional, mas, sobretudo, do direito internacional dos direitos humanos. Então, no slide número 2, no nosso segundo slide, eu destaco aqui o que a gente chamaria de etapas de formação do direito internacional, aqui no nosso slide 2. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós temos três grandes marcos fundacionais do direito internacional público. Talvez vocês estejam mais acostumados a conhecer um deles, que é o Marco Fundacional da Paz de Westfália, de 1648, que é repetido nos clássicos do direito internacional, né, nos manuais clássicos do direito internacional, como sendo um momento de formação dos Estados-nações, através da celebração desses tratados de paz de Westfália, que puseram fim à Guerra dos 30 anos, e a partir daí, uma série de princípios que até hoje regem o direito internacional público clássico, foram sendo tecidos, como o princípio da não intervenção e o princípio da igualdade soberana entre as nações. Mas entre um e outro, entre o segundo marco e o primeiro e o terceiro, existe uma enorme diferença. E aqui eu quero falar do primeiro marco fundacional, que antecede esse processo, que na visão dos internacionalistas mais voltados para um lado crítico do direito internacional, para uma visão terceiro-mundista ou decolonial, situaria esse marco fundacional primário do direito internacional em 1492, com o processo de chegada dos colonizadores espanhóis no que a gente chamaria, então, de Isla Espanhola. E o terceiro marco, só para situá-los, seria o marco do final da Segunda Guerra Mundial, que é o marco de retomada desse processo da influência justnaturalista no direito internacional clássico. Então, a ideia de hoje é comentar esse primeiro marco fundacional do direito internacional público, fundado no ano de 1492, com o que queiram chamar encontro, descoberta, encobrimento, descobrimento, enfim, como queiram denominar essa chegada. Não vou entrar nessa discussão aqui, porque é uma discussão muito rica e muito variada, mas o que interessa saber aqui é que existe um processo de formação antes do marco tradicional dos tratados de paz de Westfália.
tá bem? Então, vamos lá. Então, nesse primeiro marco fundacional, vamos imaginar que nós estamos num espaço geográfico e temporal bastante marcado, que é a Europa Ocidental Cristã Católica. E nesse espaço temporal supermarcado, datado no tempo e no espaço, a primeira fundação afirma a existência natural de comunidades políticas que são orientadas para a realização do bem comum e existe nessas comunidades políticas uma unidade moral do gênero humano, ou seja, eram comunidades políticas fincadas numa doutrina, num contexto de vida e de visão de mundo que era o contexto cristão católico. Nesse momento aqui, em 1492, a gente está saindo da visão do mundo dos cristianos medieval e entrando num processo de renascimento e das grandes navegações. Então, é esse momento de choque, de embate, que vai se dar com a chegada dos ibéricos no chamado Novo Mundo, que vai colocar em causa, né, que vai colocar em discussão todos esses valores cristãos, né, da cristandade medieval, diante de uma realidade tão diferente, de uma realidade tão ímpar, como era a realidade do Novo Mundo. Eu costumo brincar com os meus alunos e pedir para que eles imaginem que isso foi tão desafiador do ponto de vista do direito, que seria como hoje lidar com a ideia de que existem extraterrestres que foram descobertos, né, num outro planeta, e a grande pergunta é saber qual é o estatuto jurídico desses extraterrestres. Vai haver direitos humanos para eles? Claro que a gente está fazendo essas perguntas com os olhos do século XXI. Na época, o sentimento de estranhamento era o mesmo, mas a pergunta é: são homens? Vão ser regidos pelo direito natural? Né? Então, é esse marco fundacional do direito internacional que a gente vai desvendar. No nosso slide 3, nós vemos, então, que um dos grandes debates que permearam o século XVI seguinte foi a chamada dúvida indiana. E o que era essa dúvida indiana? Era a discussão ética, política, teológica, justnaturalista dos rumos que a conquista e a colonização na América estavam tomando. E o primeiro grande manifesto público a respeito desse processo de conquista e colonização foi feito em 1511, por meio de um sermão que ficou marcado na história do processo de conquista e colonização, que é o chamado Sermão do Quarto Domingo do Advento. E o que é o Sermão do Quarto Domingo do Advento? Bom, em 1510, chegaram os primeiros dominicanos na Isla Espanhola, que é esse primeiro pedaço de terra simbolizado pela chegada de Cristóvão Colombo. E esses dominicanos, que eram bem poucos e moravam em condições de muita pobreza, começaram a observar as condições em que os povos indígenas eram tratados pelos conquistadores, mesmo que os reis católicos tivessem claro, pelas bulas alexandrinas, que ali não era um regime de escravidão nem de exploração de mão de obra, era um regime de suzerania e vassalagem, de enfeudamento, e que aqueles índios eram vassalos do rei da Espanha. Então, portanto, ali não estava juridicamente permitida pelas bulas alexandrinas que validaram a conquista de Cristóvão Colombo, não estava permitida a escravidão, e sim a evangelização. Então, quando esses dominicanos chegaram na Isla Espanhola e viram o processo de destruição, de aniquilamento, de exploração daquelas gentes, como eles diziam, começaram a colocar isso em termos de doutrina cristã.
E o primeiro grande protesto público que foi feito foi exatamente nesse momento do quarto domingo do Advento. Para aqueles que são cristãos, vão compreender que o Advento é um tempo da igreja de reflexão e de arrependimento para a preparação para o Natal. Então, no contexto daquele tempo, no contexto eh, cristão, medievo renascentista, era o momento ideal. Por quê? Porque nessa missa do quarto domingo do Advento, de 1511, estariam presentes na igreja as maiores autoridades locais, e eles teriam, através da pregação, principalmente do excerto que sempre, até hoje, é lido no tempo do Advento, de João, né, aquela passagem que fala: "Eu sou a voz que clama no deserto", eles teriam oportunidade de atualizar a leitura bíblica com a denúncia do que estava acontecendo ali no processo de violências e aniquilamento dos povos indígenas da Isla Espanhola. Então, aqui no nosso slide 3, nós temos um pequeno excerto que eh, foi salvo, né, de memória pelo Bartolomeu de Las Casas, sobre esse sermão. O que que eles disseram? Eles diziam assim, né: "Dizei com que direito e com que justiça tendes em tão cruel e terrível servidão esses índios, com que autoridade tendes feito guerras a essas gentes que estão aí, né, em suas terras mansa e pacífica?" E aí vem as perguntas: eles não são homens? Não têm almas racionais? Não sois obrigados a amá-los como a vós mesmos? Ou seja, dentro de uma pergunta pautada pela doutrina evangélica, né, cristã católica, era colocada a própria essência, a própria semente do que viria a ser a dúvida indiana. Então, como ali presente a esse sermão estavam as maiores autoridades locais, houve um murmurinho, uma revolta muito grande. Eh, Diego Colom, filho do Cristóvão Colombo, que estava como responsável pelo processo de colonização ali na Isla Espanhola, exigiu que os freis dominicanos se retratassem, porque eles disseram que quem não se arrependesse, não mudasse o modo de tratamento desses índios, não teria mais direito a receber os sacramentos e seriam excomungados. E então Diego Colom e os demais encomendeiros de índios se revoltaram, e como eles disseram que não iam se retratar e no domingo seguinte falaram pior ainda, isso deu início a um processo de idas e vindas na corte espanhola, para que, de um lado, pela corrente dominicana, fossem feitas leis de proteção aos índios, e do lado dos encomendeiros, que essas leis, ou seja, cédulas régias, cartas, etc., fossem revogadas, sob o argumento de ser impossível fazer a colonização no Novo Mundo sem mão de obra indígena. Aí vocês devem estar se perguntando: puxa, mas excomunhão, será que eles realmente tinham medo disso? Aí eu costumo explicar para os meus alunos assim: gente, pensem na excomunhão como você sair das redes sociais hoje. É mais ou menos o que aconteceu com o Donald Trump. Ele foi excomungado das redes sociais. Então é mais ou menos isso o castigo. Porque como a atmosfera da época era a atmosfera da Igreja Católica, ser excomungado significava você ficar fora da vida política e social, né? Não poderia frequentar mais a sociedade. Então, essa era a gravidade do castigo, né, de não receber os sacramentos e ser excomungado. Então, diante desse, desses inícios, né, dessa semente plantada por Antônio de Montesinos e os dominicanos, que essa questão da chamada dúvida indiana cresceu e se tornou um problema de Estado. E se costuma dizer na literatura especializada que, apesar da mortandade, do genocídio cometido nesse período,
contra os povos indígenas originários, as coroas ibéricas, principalmente a coroa espanhola, foi a única coroa, né, o único império na história que teve coragem de se confrontar com suas próprias verdades e de se questionar se os rumos da sua política colonial eram corretos ou não à luz dos valores que vigoravam então. Então, nesse contexto é que vão surgir as famosas juntas de Valladolid, tanto a de 1512 e 1513, ainda do rei Fernando, quanto a junta de 1550, 1551, que é a junta protagonizada por Bartolomeu de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda, que é onde tem o grande debate, objeto de filmes, de peças de teatro, entre Las Casas e Sepúlveda. Mas é importante que a gente diga, a partir daqui, que eles são apenas dois representantes que ficaram para a posteridade de uma imensa massa de intelectuais, teólogos, juristas, que debatiam esse tema como sendo um problema da sua época. Então, Sepúlveda e Las Casas se perpetuaram como dois ícones, como dois grandes ícones desse questionamento. Então, seguindo. No nosso próximo slide, então, nós vamos entender o que esse movimento chamado Escola Ibérica da Paz, diante desse contexto inicial, o que significou a Escola Ibérica da Paz? Bom, a parte das tramas da corte, né, dos debates, das idas e vindas das naus entre a América e a Espanha, onde debatiam os colonos e os dominicanos, começou a se construir também um movimento universitário dentro das cátedras de prima de teologia, não só da Universidade de Salamanca, que era um importante centro do pensamento cristão na época, mas também em cátedras importantes de outras universidades espanholas, como Valladolid, e também Alcalá de Henares, e também do outro lado da fronteira em Portugal, nas suas duas grandes cátedras, que são as da Universidade de Évora e da Universidade de Coimbra. Então, como a disputa sobre a conquista e colonização da América era um tema da ordem do dia, era como se a gente abrisse o UOL hoje por dias seguidos se debatesse isso, né? Estava lá sendo debatido opiniões contra, a favor, sobre a natureza dos índios, quem eram os índios, como é que deveria ser esse processo de colonização. Essas cátedras universitárias ibéricas também começaram a debater esse tema. E essa Escola Ibérica da Paz começou a ser formada a partir da conquista, né, a partir da tomada de posse da Cátedra de Prima de Teologia de Salamanca por Francisco de Vitória. Por que a gente marca o início da disputa universitária em Francisco de Vitória? Porque Francisco de Vitória inaugura várias mudanças no pensamento da Cátedra de Prima de Teologia na Universidade de Salamanca, a começar pela mudança do livro-texto. Ele muda as sentenças medievais, os livros de sentenças medievais, pelo estudo da Suma Teológica. E a partir daí, Francisco de Vitória começa a formar uma geração de autores, primeiro de um ciclo próximo daqueles que são seus colegas da universidade, né, do curso de teologia, tanto aqueles que passam a ser não só alunos e discípulos, mas que depois vão assumir a cátedra de teologia e outras cátedras importantes na época, não só em Salamanca, mas também em Portugal. Salamanca era um centro de formação universitária que formava não só teólogos, mas também pessoas que iam ocupar altos cargos no governo colonial.
Então, a partir de Francisco de Vitória, várias gerações de autores são formadas. Existe um limite de abrangência espaço-temporal que define essa escola, porque, primeiro, ela é uma escola ibérica, como diz o professor Luciano Perenha, e esse foi o pulo do gato que o professor Calafate pegou no livro do professor Perenha para desenvolver esse trabalho fantástico de recuperação do pensamento português, em que durante muito tempo, né, desde as décadas de 50, 60 e 70, o CSIC espanhol já tinha feito um trabalho fabuloso de recuperação dos textos do lado espanhol. Tanto que essa escola, por muito tempo e até hoje, ela é celebrizada como Escola de Salamanca, mas faltava o lado português a ser feito. E é esse trabalho que o professor Pedro coordenou e dirigiu, né, de recuperação desses textos das universidades portuguesas, e como a gente percebe que aí nesse limite espaço-temporal ibérico dos séculos XVI e XVII, havia um canal universitário entre Portugal e Espanha, e depois, com a ida dos primeiros catedráticos para as Américas, ou seja, Peru e México, esse pensamento também cruzou as fronteiras, e hoje alguns pesquisadores do grupo que estuda a Escola Ibérica da Paz reivindicam até um nome de Escola Ibero-Americana da Paz, Escola Ibero-Americana da Paz. Além desse limite espaço-temporal, também o que faz a escola ser una é o método de trabalho, que é o método escolástico. O que é o método escolástico? É um método medieval de ensino e aprendizagem através das chamadas disputações, que é um método de debate, de argumentação. É como se a gente organizasse na sala de aula debates em torno de temas polêmicos. Por exemplo, tema sobre voto impresso, está na moda, né? Sempre temas candentes da ordem do dia. E aí a turma seria dividida em dois, aqueles que defenderiam os argumentos pró e contra. Isso é uma disputazione, né? E nos textos dos autores ibéricos, eles fazem essas disputações, eles mesmos colocando os argumentos a favor, os argumentos contrários e uma síntese com a sua opinião, que pode inclusive nem se filiar aos argumentos de autoridade pró nem contrários. Então, é um modo de escrita datado também, porque se vale muito de argumento de autoridade, que, por sua vez, vai se apoiar nas fontes da época. E quais são essas fontes da época? São aqueles livros que eles tinham à mão em 1600, 1700, ou seja, direito romano, filosofia grega, Suma Teológica de São Tomás de Aquino, padres da igreja e o Evangelho, sobretudo o Novo Testamento, né? E eles debatiam o quê? Debatiam temas candentes, como relação entre igreja e Estado, ou melhor dizendo, entre o poder temporal e o poder papal, direito de resistência e os processos de conquista e colonização das Américas. Então, apesar de ter um rigor de escrita muito grande, o método escolástico imprime um rigor de escrita muito engessado, o paradoxal é a liberdade de pensamento que esses autores tinham, mesmo dentro de um esquema de pensamento cristão católico com fontes bastante presas a determinado sistema de valores. Nós não podemos esquecer que são autores que não vão falar de Estado-nação, não são autores que vão falar de liberdade de comércio, não são autores liberais, não são autores capitalistas, nem soviéticos, muito, muito menos. Ou seja, a gente tem que respeitar o momento em que eles falam e os limites do pensamento, né, a borda do limite do pensamento desses autores que eles conseguem alcançar. Nós não podemos exigir mais
desses autores do que eles puderam nos dar. E o que eles nos deram, como vocês vão ver, nos próximos slides já foi bastante. Tá? Então, em síntese, é isso que torna esse conjunto de pensadores uma escola, né? Uma escola ibérica. No nosso próximo slide, nós vamos ver aqui alguns exemplos desses professores, que aqui eles vão muito mais além, muito mais além daqueles nomes que nós estamos acostumados a ver na doutrina dos pais fundadores do direito internacional. Então, aqui no primeiro slide, nós temos os mestres que lecionaram, os mestres espanhóis que lecionaram na Cátedra de Salamanca. Então, eu vou só citar aqui alguns nomes, a começar por Francisco de Vitória, que foi o precursor dessa nova etapa da Cátedra de Prima de Teologia. Em seguida, os que o sucederam, né, nesse processo de posse da cátedra, como Melchor Cano, Domingo de Soto, Pedro de Sotomayor, Mâncio de Corpus Christi, e assim por diante, né? Não vou cansá-los com essa leitura, só para vocês terem uma ideia de como são nomes que são ainda bastante desconhecidos para o direito. No próximo slide, nós vamos ver os mestres que lecionaram em Coimbra, e também em Évora. Então, nós temos, por exemplo, Diego de Covarrubias, Juan de la Penha, Francisco Soares, Alonso de Vera Cruz, já em uma etapa posterior, já no cruzamento da fronteira, né, indo no momento em que Portugal renovou a Cátedra de Coimbra, nós tivemos vários professores que foram enviados de Salamanca para lecionar em Coimbra. Enfim, então, sem querer cansá-los muito, eu só gostaria de mostrar para vocês como são nomes que ainda são bastante desconhecidos. Então, se a Hannah puder passando os slides. Aqui nós temos um exemplo, eu trouxe, aliás, 2 exemplos, do material que foi feita, sobre o qual foi feita a pesquisa do grupo do professor Pedro Calafate, né? Então, para quem ainda não conhece, esse é um códice, né, que é esse escrito encadernado. Na verdade, os portugueses colocam um nome menos bonito para isso, né? Eles chamam de sebentas, que eram as apostilas de aula recolhidas pelos alunos, né? É importante que se diga isso. Muitos desses códices, inclusive a obra do Francisco de Vitória, foi colhida a partir dessas anotações de aula dos alunos, porque as aulas na época eram ditadas, e os alunos copiavam as aulas, e de maneira manuscrita. Então, esse conjunto de apostilas, então, foi encadernado, e essa encadernação dá origem a esses livros, né, manuscritos em latim, com papel da época ainda. Percebam que a imprensa era uma grande novidade na época, e encadernados em conjunto, e esses códices são numerados para que os pesquisadores consigam ter acesso a eles. E há uma lista sintética em algumas bibliotecas do que diz o conteúdo dos códigos, né? Os manuscritos são numerados e alguns catálogos de biblioteca dizem o que tem nos códices, mas o grosso do texto, só abrindo o códice, e para isso precisa de uma autorização não muito formal, né? Você precisa identificar-se como pesquisador na biblioteca, solicitar o códice, e para
para uma área que tenha um local adequado para abrir o códice, né? Um anteparo para o códice abrir de maneira que não machuque as folhas. E, em alguns casos, até você tem que ler de máscara e luva, né? Então, imaginem, esse foi o trabalho feito pelos latinistas e pelos paleógrafos, né? Então, feita a separação dos fólios, que são as folhas que compõem o códice, isso é passado para o paleógrafo e o paleógrafo transcreve do modo como está aí, e é passado por um latinista. Às vezes o paleógrafo e o latinista é a mesma pessoa, mas essa pessoa é muito rara. E esse latinista traduz para o português. Então é todo um processo de recuperação, e alguns fólios, inclusive, já bastante deteriorados pelo tempo e pelos bichos, apesar de ser super guardado em áreas reservadas contra umidade, alguns não resistiram até mesmo pela composição férrea da tinta, que quebra as folhas, né? E no próximo slide a gente tem mais um exemplo também de um outro códice do Luiz de Molina, que também foi objeto do projeto. Então, agora a gente vai passar a entender, né, assim, por que que dentro dessa linha de pensamento, datada, delimitada geograficamente, qual foi a importância de ter um pensamento teológico na construção desses argumentos da disputa da dúvida indiana. A grande, assim, eu não gosto da palavra vantagem, assim, mas o grande ganho que se teve em ter nessas disputas sobre a dúvida indiana um pensamento teológico foi a de introduzir como fundamento nessas argumentações em favor das gentes do Novo Mundo e dos seus direitos, foi a ideia, né, de que existe um direito natural. Então, graças a essa ideia de direito natural, é que toda uma argumentação conseguiu ser construída. E de onde vem essa ideia tão forte de direito natural no pensamento da escola ibérica? Como eu comentei com vocês, os escolásticos ibéricos, eles são herdeiros de uma longa tradição de 8 séculos do pensamento ocidental, primeiro greco-romano e depois cristão. Então, era uma tradição de pensamento que cultuava a redescoberta dos escritos aristotélicos, cultuava o pensamento ciceroniano, cultuava os restos, as fontes não íntegras do direito romano, principalmente dos livros do Corpus Iuris Civilis. Como isso passou para a tradição católica logo na Alta Idade Média, como isso foi sendo incorporado, cristianizado no pensamento dos padres da igreja através de Santo Isidoro de Sevilha e principalmente no pensamento de São Tomás de Aquino, já na virada do século XII, XIII. E como eu comentei com vocês, a Suma Teológica ela passou a ser o livro de cabeceira daqueles que iam para as aulas do Francisco de Vitória e todos os seguintes professores da Cátedra de Prima de Teologia de Salamanca. E é exatamente na Suma Teológica, no livro das leis, que a gente vai encontrar esse esquema de pensamento sobre a fundamentação do direito natural e do direito da gente. Então, aqui nesse quadrinho esquemático, a gente tem como São Tomás de Aquino estruturava as leis. E como tudo no mundo católico vem de Deus, o direito não era diferente, né? Isso que eu falei para vocês no início. Era um pensamento teológico, porque o mundo era teológico, o mundo cristão
medievo renascentista era cristão católico. Então, nesse esquema de pensamento da lei de São Tomás de Aquino, existia um primeiro patamar, que era a lei eterna, que era a lei que dirigia a criação do mundo e os desígnios da humanidade. Abaixo dessa lei eterna existia a lei divina, e essa, por sua vez, se dividia em positiva e natural. A lei divina positiva é a lei do Evangelho, do Novo e do Velho Testamento, é a lei escrita por Deus aos homens. E a lei natural, por sua vez, ela é a lei que, como diz São Tomás de Aquino, está impressa no coração dos homens, dando essa ideia do que é certo e errado, bem ou mal, ou o que o professor Cansado Trindade chama, né, na sua obra, da recta ratio, a reta razão. E esse elemento reta razão nada mais é do que o elemento que vem diretamente da tradição greco-romana. E aqui vem traduzido num pensamento cristão de racionalidade dada por Deus no coração dos homens. E essa lei divina, natural, por sua vez, vai embasar a chamada lei humana, que é toda positiva. Por que ela é toda positiva? Porque ela é feita pelos homens. Aqui entendam não só a norma escrita, como a norma costumeira. E essa, por sua vez, a lei humana positiva, ela é tanto o direito civil peculiar de cada cidade, como o direito das gentes, que é o direito que rege as relações entre as tribos humanas, entre cristãos e gente do Novo Mundo. Então, percebam nesse quadro esquemático que o fundamento do direito natural não está na letra do Evangelho. Então, está onde? Está num direito que é comum a todos. Por que é comum a todos? Porque, como é o direito natural, todo aquele que tem uso de razão, ou seja, todo ser humano que faz uso da razão, é regido pelo direito natural. Então, isso aqui é o grande salto da doutrina ibérica e do que eu chamo de raízes dos direitos humanos. Porque não importa como os próprios professores da escola ibérica dizem, se você é cristão ou pagão, se você é grego ou judeu, sendo ser humano e fazendo uso da razão, quem rege as relações de direito é o direito natural. E vejam como esse direito natural é o fundamento de validade do direito humano, que, por sua vez, encontra fundamento de validade no direito civil e no direito das gentes. Em última análise, quando se está diante das controvérsias sobre o novo mundo, a que tipo de direito se recorre para resolver essas controvérsias? Ou seja, se eles são homens, se eles têm almas racionais, se eles são dôminos, ou seja, se eles têm domínio de jurisdição e propriedade. Se recorre não ao direito divino positivo do Evangelho, se recorre ao direito divino natural, que, por sua vez, fundamenta o direito da gente. Então, aqui é o grande salto qualitativo, eu posso até dizer a grande beleza da escola ibérica, é encontrar um fundamento comum de humanidade para regulamentar as relações entre o novo e o velho mundo. Tá bem? Então, acho que a gente pode passar para o próximo slide. E aqui nós temos os grandes eixos de debate da Escola Ibérica da Paz. Como é uma escola datada, como eu insisto, o que eles debatem com base no direito natural? Eles debatem as relações entre o poder temporal e o poder espiritual, ou seja, disputa ainda medievo-renascentista entre o Papa e o Imperador, isso do ponto de vista político, e do ponto de vista jurídico, propriamente dita, à luz do direito natural, eles vão debater questões relacionadas ao domínio, ou seja, se agentes do Novo Mundo têm jurisdição e têm propriedade sobre suas terras, vão debater a guerra justa e vão debater o problema da escravidão. E, por outro lado, também uma faceta muito importante dessa escola é que eles não fazem clivagem
entre as esferas de validade do pensamento deles. Então, tudo que eles falam em relação ao homem individual, como ser dotado de razão, vale para a comunidade política e para a humanidade como um todo. O que eu quero dizer como não fazem clivagem? Eles não vão fazer, depois, como os modernos, de separar entre direito constitucional e direito internacional. Não, o que vale como postulado para o direito do indivíduo, do homem, vale para o direito do homem em sociedade e vale para também discutir a posição do homem e da comunidade política dentro do que eles chamam de gênero humano. Então, é um pensamento coerente também nessas três esferas de reflexão, tá bem? Acho que podemos ir para o nosso próximo slide. Aqui, para dar uma ideia também sobre esse primeiro eixo de reflexão das disputas entre imperador e papa. Os escolásticos ibéricos, eles anteciparam em 200 anos o que os modernos iluministas já diziam. Naquela época, séculos XVI e XVII, havia duas correntes majoritárias de disputa por poder. Os regalistas e os papistas, né? Aqueles que defendiam o poder do Papa. E como eu disse, tudo que havia no mundo cristão daquela época vinha de Deus. E para essas duas grandes correntes em disputa, também o poder político vinha de Deus. Deus dava o poder. E a grande disputa entre essas correntes era Deus dava o poder a quem? Dava o poder ao Papa ou ao imperador? Aqueles que defendiam que Deus dava o poder ao imperador seguiam uma corrente regalista que vai redundar no absolutismo monárquico do século, no ápice, no século XVIII, né? Aqueles que, 17, 18, até o final, na Revolução Francesa, né? Aqueles que defendiam que Deus dava o poder ao Papa através da ideia bíblica das duas espadas de Pedro, defendiam uma posição já marcada na Idade Média do poder do Papa, tanto que defendia que quem coroava os imperadores era o Papa. E a Escola Ibérica da Paz, não, como eu falei, ela vai antecipar 2 séculos o que diziam os iluministas, porque para os escolásticos ibéricos, Deus dava o poder ao povo. Mas aqui leiam na linguagem da época, isso é um cuidado que se tem que ter, eles diziam que era da comunidade política. Por direito natural, todos aqueles homens que se reúnem numa comunidade política recebem de Deus o poder. E esse povo, né, reunido em comunidade política, que vai entregar o poder ou a um imperador, ou ao rei, ou ao senado, ou a uma assembleia. Ou seja, é o que hoje a gente chamaria de pensamento democrático, na linguagem dos nossos dias. Então, por isso que eles defendiam que os príncipes do Novo Mundo, ou seja, os caciques, os principais, eram verdadeiros reis. Por quê? Porque havendo comunidade política, ou seja, por direito natural, aquela gente se reuniu em comunidade e, se reunindo em comunidade, recebiam de Deus um poder político e esse poder político era dado para os seus principais. Então, eles combatiam qualquer tipo de usurpação desse poder. E somente se essa gente quisessem transferir o poder ao rei da Espanha ou de Portugal por meio de aclamação, de eleição ou de juramento de fidelidade, é que isso seria juridicamente válido. Então vejam que pensamento perigoso para aquela época. Então, por essa razão, é óbvio que eles ficaram para trás. Entre disputa entre Papa e Imperador, era melhor que esses freis se calassem, né? Como disse o próprio Carlos V. Acho que podemos ir para o próximo slide. Aqui nós vamos começar a ver, né, já se encaminhando para o final da apresentação, algumas das respostas que os ibéricos, os escolásticos ibéricos deram essa dúvida indiana. Melhor do que eu falar, né, eu selecionei aqui alguns textos para a gente escutar o que eles nos dizem depois de
cerca de 5 séculos, né? Passados 5 séculos. E a primeira resposta, que é fantástica, é a do Domingo de Soto, sobre o domínio espanhol nas terras do Novo Mundo. Depois que ele profere uma relexio, uma aula magna sobre o domínio, isso em 1535, ele chega à seguinte conclusão. Então, por tudo que eu falei, na verdade, eu não sei com que direito os espanhóis detêm essas terras recém-descobertas, porque eu não vejo de onde venha justo título para que a gente usurpe essas terras. Ou seja, imaginem o choque de se ouvir isso publicamente, dizer que, na verdade, o catedrático, detentor da cátedra de prima de teologia, futuro confessor do rei, diz que não sabe de onde vem tal direito. No próximo slide, nós vamos seguir aqui com com alguns outros excetos que eu vou pedir, para não ficar cansativo, para os nossos colegas aqui do apoio lerem. Eu acho que o primeiro que vem aí é um exceto do Totus Orbis Vitoriano. Alguma das nossas colegas gostaria de ler para a gente? A Maria Luísa, a Hanna? Eu posso ler. É o slide da negação da terra nullius? Isso. Tá Ótimo, ótimo. beleza. É de direito das gentes que se conceda ao ocupante o que não é de ninguém, como se expressamente... Desculpa, só um minutinho que eu não estou conseguindo ver o slide. Como se diz expressamente nas institutas. Mas como aquelas terras não careciam de dono, não podem ser compreendidos neste título. E ainda que dito título possa ter algum valor unido a outro, como se dirá depois, sem embargo em si mesmo, isoladamente, não justifica a posse daqueles bárbaros, nem mais nem menos que se eles não tivessem descoberto. Olha que coisa maravilhosa, né? Que é certo, interessantíssimo. Como vocês sabem, a teoria da terra nullius, ela foi muito usada no século XIX para justificar os impérios tardios, né? O império inglês, italiano, francês sobre a África e a Ásia. E qual era a ideia da terra nullius? É que não havendo dono naquela terra, se colocaria um marco de posse da coroa do império e estava tudo certo. Ou seja, por ali haver povos tribais que não se identificavam com o tipo de cultura e civilização europeia cristã, não se reconhecia ali domínio. E olha como no século XVI Francisco de Vitória já dizia que não admitia que isso fosse que esse fosse um título de ocupação, porque não era terra de ninguém. Ali existia domínio, como eu comentei com vocês, tanto domínio de jurisdição quanto domínio de propriedade. E nesse sentido, olha a ironia do final, né? Ou se quiserem, podem ler também como princípio da reciprocidade. Se nós dissermos que nós descobrimos eles, então se eles chegassem aqui nos seus barcos e fincassem uma bandeira na areia, na praia em Portugal, eles também poderiam dizer que nos descobriram, né? Muito evidente aí a ideia de reciprocidade com base no direito da gente, ok? Podemos ir para o seguinte? A senhora quer que a gente leia? Sim, por favor. Então, posso ler esse aqui. Mas esta tese, ainda que sutilmente discutida, se for confrontada com a realidade da conquista do México e do Peru, revela falta de adequação, porque, por um lado, deve prestar-se auxílio aos inocentes com o menor dano do agressor, e, portanto, não será lícito despojar os bárbaros do domínio ou da vida sempre que possam ser reprimidos por meio do temor ou com alguma sujeição. Por outro lado, é absurdo querer defender alguém e causar-lhe uma mortandade ainda maior com essa defesa. E consta por infinidade de testemunhos que morreram muito mais índios nestas guerras que lhes movemos do que com a tirania dos bárbaros.
Que quantidade de sacrifícios e carnificina de índios não foram cometidos por causa dos estragos provocados pela espada dos espanhóis? Então, esse excerto do Acosta também é muito revolucionário, porque os escolásticos ibéricos que ensinavam na cátedra, nas cátedras ibéricas, sem nunca ter pisado no Novo Mundo, sustentavam que uma das únicas assim, exceções para se fazer a tal guerra justa contra os índios era salvar os inocentes. Quem eram os inocentes? Os inocentes eram aqueles que parte do gênero humano, sendo parte do gênero humano, eram submetidos a sacrifícios, os sacrifícios dos povos astecas, por exemplo, né? Em que era oferecido um coração humano ao Deus Sol. Então, na visão monoteísta cristã católica, era um absurdo sacrificar um inocente. Então, era o dever que os espanhóis tinham de ouvir o grito desse inocente e salvá-lo. E aqui o José de Acosta, como missionário, nas terras do Novo Mundo, já pisando ali, convivendo, presenciando aquilo tudo, ironizou, né? Será que as espadas dos espanhóis já não fizeram mais carnificina do que teve de sacrifício humano? Ou seja, o abuso, né, que representou esse argumento de salvar inocentes para, na verdade, fazer guerra e da guerra surgir prisioneiros, né, escravos e usurpação do domínio. E aí nós vamos ver mais um slide, né, também sobre essa questão da guerra justa e o domínio. É o próximo, por favor, se alguém puder ler. Eu posso ler, então. Vocês estão ouvindo? Então, sobre guerra justa e domínio. Aquilo que se alega com base em Aristóteles sobre a guerra justa contra os bárbaros que se recusam a aceitar o domínio é algo bem difícil de entender e desperta não pequenas suspeitas de que essa tese não resulte de razões filosóficas, mas sim de opinião popular. E se Alexandre Magno, como dizem alguns, atraído pela ambição do poder, quis levar as bandeiras macedônias por todo o universo, não devemos preocupar-nos demasiado com o que Aristóteles escreveu, mais por motivos de adulação do que de filosofia. Mais uma vez o Acosta, né? Maravilhoso. Então, o que ele defende aí? Na época, e isso foi um dos pilares do debate entre Las Casas e Sepúlveda, se defendia a ideia aristotélica de que existia escravos por natureza, homens tão brutos que nasceram para servir e para ser mandados. E se queria emplacar a ideia de que os agentes do Novo Mundo eram esse tipo de escravo por natureza. Então, era possível fazer guerra justa com eles e submetê-los à escravidão, porque era para isso que eles serviam. E olha o que o Acosta faz, ele vai direto ao ponto. Isso não é razão de filosofia, isso é razão de bajulação, né? Porque era uma ideia aristotélica que servia para separar nós, os gregos, dos outros, os bárbaros, e fazer sentido a escravidão por guerra. E, além disso, nós temos um último excerto escolhido, que é a questão do uso da razão pela gente do Novo Mundo. É um excerto também muito conhecido do Francisco de Vitória. Eu posso ler esse novamente. Porque, em realidade, não são idiotas, senão que têm, a seu modo, uso da razão. É evidente que tem certa ordem nas suas coisas, que tem cidades devidamente regidas, matrimônios bem definidos, magistrados, senhores, leis, professores, indústrias, comércio. Tudo isto requer o uso da razão. Além do mais, tem também uma forma de religião, e não erram tão pouco nas coisas que são evidentes a outros, o que é um indício de uso da razão. Então, percebam como aí ele defende, né, aquela ideia mais ou menos a resposta ao Antônio de Montesinos. Eles não são homens, não têm almas racionais, então nesse excerto sobre os índios, Francisco de Vitória, a partir dos relatos que ele escuta
dos chamados peruleiros, né, das pessoas que voltam do Novo Mundo contando histórias, ele defende que são, então, homens e que têm almas racionais. Então, com isso, eu finalizo aqui a minha breve apresentação, agradecendo a atenção de vocês e na expectativa dos debates, né? A partir daqui, fico à disposição para os debates. Obrigada. Muito obrigada, professora Silvia. Esqueci, inclusive, de fazer esse agradecimento anteriormente, não só por ter aceito o nosso convite, mas também por ter dado essa fala tão incrível. Foi realmente muito interessante aprender mais sobre isso. Carol, você quer assumir agora? Então, eu mandei agora o recado no chat, a gente ainda não recebeu perguntas, mas eu estava pensando aqui, mais como um comentário do que como uma pergunta, que vários desses trechos que a senhora nos trouxe, por mais que sejam muito tradicionais e já têm alguns séculos de idade, refletem muitos dos debates mais complexos que a gente tem no direito internacional da atualidade, né? Sobre a autodeterminação dos povos, sobre direito natural e direitos humanos, sem necessidade de qualquer codificação. No final das contas, eu acho que no direito internacional, mais que qualquer outro ramo do direito, o direito costumeiro é muito importante. Então, eu fiquei fascinada por ver esses pensamentos que, assim, pelo menos para mim, parecem tão atemporais, na verdade, né? Perfeito. Você é a Isso. Carolina. Pois é, Carolina, eu também fiquei fascinada quando eu tive contato. Assim, quando a professora Betânia me falou, eu tenho uma pesquisa pronta dos dominicanos. Eu parei 10 segundos e pensei, meu Deus, veio toda aquela história do Amazonas que eu estudei, de guerra justa, de massacre dos índios, de igreja católica, de que foi conivente com não sei o quê. Aí eu respirei e disse, não, eu vou confiar, eu quero que a Betânia seja minha orientadora, então ela deve estar me dando uma coisa muito legal para estudar, eu vou confiar. E foi a melhor coisa que eu fiz, isso foi uma lição de vida, me despir dos meus preconceitos para ingressar numa pesquisa científica, porque se eu tivesse ficado no meu preconceito, eu jamais teria avançado nisso, né? E descoberto um mundo do pensamento contra-majoritário da época que você resumiu muito bem, são atemporais, ou como diria o professor Cansado Trindade, são os clássicos. Que desde o meu mestrado ele dizia, estude os clássicos, né? E eu fui fazer isso no doutorado. E foi fantástico isso, porque você tem toda a razão. O debate sobre domínio envolve hoje tanto a discussão de autodeterminação dos povos, quanto envolve a questão do domínio sobre as terras ancestrais dos povos indígenas. Naquela época, eles já defendiam isso. As terras ancestrais, ou seja, as terras dessas gentes do Novo Mundo são deles, por direito natural. Né? Depois a gente avança na legislação colonial portuguesa e descobre que os alvarás do século XVII, que dão origem ao indigenato, são isso, é o que está no 231 da Constituição Brasileira. Né? O meu último trabalho de pesquisa junto com a professora Betânia e o professor Pedro foi um projeto do Edital Universal exatamente nesse sentido de descobrir que quando a Constituição Federal no 231 fala em direito sobre terras originárias, na Constituinte, gente, se debateu Las Casas. Está lá nos trabalhos constituintes, a professora Manuela Carneiro da Cunha, o professor Carlos Frederico Marés, trazendo esse pensamento seiscentista, né? Quando a gente discute princípio da igualdade e não discriminação, a gente está discutindo nada mais, nada menos do que o princípio da igualdade católica, que eles dizem que todos nós temos almas racionais, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É isso que está na origem dos direitos humanos. Então, você tem toda a razão, apesar de serem datados dentro do mundo cristão católico, medieval, renascentista, eles são, no final das contas, atemporais. Professora Silvia, a partir desse comentário você fez um ponto que, inclusive, era o que me intrigou.
Porque, de fato, esse pensamento ele era contra-majoritário, especialmente pelo que a gente viu, como aconteceu aqui no Brasil. Será que a senhora poderia explicar um pouco como é que era na época, qual lugar que ele tinha na época? Sim, era um lugar de contestação, né? Num primeiro momento, os dominicanos no lado espanhol, os jesuítas no lado português, um agostiniano no México, que é o Frei Alonso de Vera Cruz, eram contestadores. Eles usavam essa técnica da disputa, argumentos pró e contra, para colocar suas ideias publicamente. E num primeiro momento, ainda na Cátedra de Salamanca, o rei Carlos V, o imperador Carlos V, mandou que eles se calassem, né? É uma frase célebre para quem estuda a escola de Salamanca. Carlos V não gostou que o Domingo de Soto, que o Vitória começassem a disputar sobre conquista e colonização da América, nos chamados títulos legítimos e ilegítimos, fazendo aquela pergunta que está desde o começo: com que direito? E ele disse assim, que se calem los frailes, ou seja, que eles se calem. E isso foi mandado uma carta escrita para o prior, né, para o superior do convento do Mosteiro de São Estevão, onde eles moram até hoje, né, eles estão sepultados ali, proibindo qualquer tipo de disputa pública em aulas magnas ou então de escrito sobre isso. E se tem a ideia de que esses escritos foram recolhidos e queimados, por isso que a gente não tem nada do Francisco de Vitória de próprio punho. É dramático isso. O que nós temos publicados no De Indis, sobre a política, sobre o matrimônio, todas as obras do Vitória são recopilações desses códices, copiados graças aos alunos que adoravam ele. Então, nesse primeiro momento, eles foram super reprimidos e só não foram para a Inquisição porque eles eram dominicanos. Não esqueçam disso, eles estavam dentro da igreja. Mas a obra do Vitória, né, já depois de morto, quase ia parando no índex, só não parou porque o Papa morreu. Não vou lembrar agora o nome do Papa, mas ele morreu antes de fazer o índex. Então, era super contra-majoritário, mas era ao mesmo tempo respeitado, porque era uma crítica que vinha de dentro de uma ordem muito respeitada, como uma ordem universitária da igreja. Então, era um lugar contra-majoritário, mas dentro do pensamento vigente, né? Isso que é o mais incrível deles. Professora Silvia, também pensei aqui em algumas questões também. Vocês estão me ouvindo? Não sei se travou Sim. agora. Tá. Então, ótimo. Eu pensei em algumas questões aqui, até relacionado com essa pergunta da Malu também, que acabou se dividindo um pouco em duas. A primeira, eu pensei um pouco sobre a Escola Ibérica da Paz, né, que tem esses juristas, esses padres que são de Portugal e Espanha, né? E acho que devia ter alguma visão sobre essa relação entre Espanha e Portugal naquela época. E eu fiquei me perguntando aqui um pouco como que ficou essa questão da Escola Ibérica da Paz depois que teve a independência de Portugal, da Espanha, e toda essa questão também da Guerra dos 30 Anos, que teve esse embate, né, entre Espanha e as outras nações na época. Teve a questão da ascensão da Holanda, da Inglaterra. Então, como que a Escola Ibérica depois, né, ficou nesse contexto dessa ascensão, um pouco desse pensamento às vezes holandês, né? Depois mais no século XVII com o Grossos, né? Que ele até retoma um pouco o Salamanca, mas mudando muita coisa. Então, eu queria ver como que nesse contexto da época ficou essa relação entre Espanha e Portugal no pensamento da Escola Ibérica. E outra questão também que eu pensei quando eu vi o nome de Bartolomeu de las Casas na apresentação e o padre Antônio Vieira, eu me lembrei como tem muitos relatos, né, principalmente do Bartolomeu de las Casas, sobre como ele denunciava o genocídio indígena, né? E são relatos muito ricos, muito importantes, né, que tinha nessa época. E os próprios códices, né? E isso me lembrou também uma questão
que é sobre aqueles códices da América Espanhola, né, que tinha os códices maias, astecas, que eram, às vezes, reescritos pelos padres, né? Então, tem alguma relação da escola ibérica com isso, né, que é como se fosse uma narrativa de denúncia, né, os códices astecas, maias, muitos deles denunciavam, né? Eram até narrativas denunciando a administração espanhola. Então, tem alguma relação? Só me lembrou, assim, como que era essa narrativa assim, de denúncia, digamos, que tinha naquela época? Sim, perfeito. Olha, sobre a primeira parte, como eu falei, a escola ibérica ela é super datada, né, no tempo e no espaço. O ápice do pensamento da escola ibérica, a gente consegue marcar a gente tentou datar de 1511 até meados do século XVII, mas, como você bem falou no nome do padre Antônio Vieira, o professor Pedro Calafate, como um grande estudioso do padre Vieira, estendeu o tempo até final do século XVII, com a morte do padre Antônio Vieira, que eu acho que foi em 1697, se não me falha a memória. Então, o professor Calafate estende por 2 séculos, mas, na verdade, em Salamanca, o ápice foi no século XVI, com aquela lista de teólogos que detinham a cátedra de prima de teologia, que era a cátedra mais importante do ensino da teologia. E, como você bem lembrou também, entre 1580 e 1640 teve a União Ibérica, né? Que era uma união política por conta de uma questão sucessória em Portugal. Então, Filipe II assume politicamente o comando, mas antes disso, Portugal e Espanha já tinham um sentimento de unidade hispânica, tanto que havia, até pela questão dos laços dinásticos entre portugueses e espanhóis, havia uma ligação muito próxima entre os dois, um sentimento de comunhão hispânica, tanto que Dom João III pede catedráticos a Carlos V para a Universidade de Coimbra. E tem, então, uma troca universitária muito grande. Então a União Ibérica ela foi muito importante do ponto de vista das tramas políticas, inclusive, como você bem colocou, reposicionando a Holanda em relação a Portugal e todo o drama da nau Santa Catarina, né? Que aí dá início ao processo de entrada do Hugo Grotius discutindo Mare Liberum e Mare Clausum. Isso foi importante por esse reposicionamento holandês, mas do ponto de vista de Portugal e Espanha nas universidades, a relação de troca é contínua. Tá? Então, do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos canais universitários, eu arrisco dizer que a União Ibérica não mudou muita coisa, até fortaleceu, porque Francisco Soares, Domingo de Soto, assim, havia uma troca de manuscritos entre as cátedras. Agora, o que vai dar a virada é esse reposicionamento em relação a disputas políticas. E aí, entrando na segunda pergunta, né, da entrada do Hugo Grotius, lendo sobre Francisco Soares e sobre essa doutrina ibérica, como ela foi colocada no obscurantismo, eu me revolto. Eu sou super suspeita já hoje em dia em relação ao protagonismo grossiano como fundador do direito internacional público, né? Venhamos e convenhamos. Por quê? Porque a grande obra de estreia do Hugo Grotius foi uma obra de defesa de uma presa de uma nau portuguesa riquíssima, né, que estava indo fazendo percurso entre Goa e Macau, foi apresada, e por essa obra de pilhagem, para meio que descarregar a consciência da companhia holandesa, se contratou um advogado, Portugal foi citado por edital,
se contratou um advogado, que era o Hugo Gross, para fazer essa defesa no Tribunal Marítimo. E o irônico é que, como você bem falou, muito do que Grossos falou sobre essa questão da liberdade de circulação é tirado do próprio Vitória e outros catedráticos de Salamanca. Então, eu não vejo como inédito, como pai fundador, eu tenho minhas dúvidas, até porque, se ele tem algum mérito nisso, foi o de dessacralizar. Mas as ideias centrais, a raiz do pensamento, ela não tinha nada de original e ela estava a serviço de uma causa, né? Então, eu sou sou totalmente crítica a essa homenagem do mundo anglófono ao Hugo Grotius e o que vem depois, em detrimento do pensamento ibérico sobre uma pecha de teológico. Afinal de contas, o que não era teológico na época, né? Então, essa é minha posição, né? Eu sou bastante crítica em relação a esse engrandecimento da obra de Hugo Grotius em detrimento de um obscurantismo desses catedráticos ibéricos. Nós tínhamos recebido uma pergunta da Vitória, enquanto a Malu estava fazendo a dela, que é bem parecida, sobre a repressão da coroa a esse movimento contra-majoritário. Não sei se ela considera respondida, né, pelo debate Eu que a posso gente... até complementar dizendo que é o seguinte, faltou a segunda parte da história. Carlos V, então, num primeiro momento, foi super repressor, né? E, enfim, foi uma tristeza, porque muito do que se tinha escrito provavelmente foi queimado. Aí, como ele era não vou usar a palavra, supersticioso, como relatam os livros, ele começou a perder algumas batalhas. E ele atribui isso a uma maldição divina, né? E a obra seja má fama, a Espanha começou a ter nos demais reinos cristãos europeus sobre como tratava os índios. E aí ele começou a tentar, entre aspas, bonzinho, e aprovar uma série de leis, as leis novas, inclusive convocar a Junta de Valladolid, a segunda, enfim, fazer uma Acho que a professora Silvia deve ter tido algum problema de conexão.
Eu acho que a professora voltou e caiu de novo. Vamos fazer uma onda de energia positiva, porque esse negócio de internet é o ó, né? Com todo respeito a quem gosta. Oi, pessoal, vocês me ouvem? Sim. Ouvimos. Agora eu voltei. Bom, não sei até que parte eu falei, mas enfim, espero que tenha dado para entender alguma coisa. Deu sim. Pelo menos eu consegui ouvir até a parte da superstição, de... Sim, que ele começou a ficar bonzinho e mudou uma série de leis e, enfim, começou, ele fazia uma espécie de simulação, né? Ouvia um lado, depois ouvia o outro, e eles que lutem, né? Enfim. Eu não recebi mais nenhuma pergunta. Não sei se tem alguém que quer fazer mais algum questionamento. Mas senão a gente pode encerrar, né? Sim. Bom, esperando alguém se manifestar ou não, eu gostaria só mais uma vez de agradecer à professora Silvia por ter aceitado o convite, ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Eu digo por mim, mas é uma área totalmente nova e eu acho que é como a senhora comentou, a gente está quebrando preconceitos aqui. Então, ter essa sua fala foi de muita importância.
Também quero agradecer a vocês que assistiram a gente, permaneceram até agora. Muito obrigada pelo interesse no PIUS, por estarem aqui com a gente nessa noite. Também quero agradecer a organização do evento, que está fazendo um trabalho impecável por trás das cenas, na pessoa da Hannah. E, por fim, mas não menos importante, acho que a gente pode também um agradecimento à PUC, a nossa faculdade, que a professora Silvia compartilha do mesmo carinho que a gente, que permite que a gente tenha esse espaço para a gente aprofundar nossos conhecimentos em direito internacional público. Se assim, a professora Silvia quiser fazer mais um comentário, fica à vontade. Eu só quero deixar meus agradecimentos e parabenizar a iniciativa do PIUS. Eu acho muito legal, né, que haja um interesse de ir além da sala de aula e fazer pesquisa, participar das competições, participar dos julgamentos como amicus curiae, ter esse contato direto com o direito internacional, e em particular o direito internacional dos direitos humanos. Então, eu só queria registrar minha admiração pelo trabalho de vocês e desejar muito sucesso no PIUS e também que aproveitem bastante as oportunidades que a PUC-Rio oferece. Muito obrigada, professora. Espero que a gente possa reencontrá-la em breve por aqui. Talvez, quem sabe, pessoalmente, num futuro não tão distante. Se Deus Mas, quiser, bom, né? Vamos torcer para novos tempos. Enfim, acho que é isso. Muito obrigada mesmo a todos que participaram. E acho que a gente pode encerrar o evento.